Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, o negócio é o seguinte, hoje deu uma confusão danada, né, na CBF. Quem vai apitar Vasco e Fortaleza? É Anderson Daronco. Caramba, a torcida do Vasco, não, Daronco, pelo amor de Deus, que loucura. Daqui a pouco, não é o Daronco, agora é o Leandro Voaden. Caraca, a CBF gosta de fazer uma confusão com relação à arbitragem no jogo do Vasco. Pelo menos, confesso para vocês, tem gente que não gosta do Voaden, mas eu prefiro o Voaden do que o Daronco, irmão, eu prefiro, né? Comenta, aproveita e já comenta aqui qual dos dois você prefere, ou melhor, se não prefere nenhum. Falando em arbitragem, o chefe da arbitragem, né, da comissão de arbitragem da CBF, analisou também o lance do pênalti dado a favor do São Paulo contra o Vasco, tá? E o CNM, chefe da arbitragem, falou que não deveria ter sido marcado o pênalti. O zagueiro Léo do Vasco, estava com a mão para baixo, como manda o script. Não era para o juiz, né, para o árbitro, o Braulio da Silva Machado, ter marcado o pênalti contra o Vasco. Ainda bem que o Wellington Rato bateu mal, ainda bem que o Léo Jardim pegou, senão a gente ia estar aqui reclamando de mais um prejuízo, né, do Vasco devido à arbitragem. Igual foi naquele Vasco e Palmeiras, não esqueci não, que o Paulinho fez um golaço e voltaram 3 jogadas atrás para achar um impedimento, que até hoje, até no impedimento eu tenho dúvida. Naquele jogo lá contra o Palmeiras, era pra gente ter vencido o Palmeiras, tá? E aí, meteram a mão grande no Vasco com esse erro de arbitragem. Agora mais um erro, vai ficando por isso mesmo. O Vasco faz lá sua reclamação formal, protocola na CBF. Adianta de quê? Adianta de nada, né, parceiro? Adianta de nada. O vascaíno tá cansado de ser prejudicado pela arbitragem no futebol brasileiro. Irmão, falando sobre o time, né? Eu gosto de falar de futebol, falando sobre o time que enfrenta aí o Fortaleza. Muitas dúvidas nesse time titular, mais cedo a gente falou sobre isso. Só que eu tenho uma boa novidade, né? Uma boa notícia, tá? Que pode se concretizar. O que acontece? Medel está convocado para a seleção chilena, vai fazer 2 partidas, né? O Chile vai fazer 2 jogos pelas eliminatórias da Copa. Tá? Medel é capitão titular absoluto do Chile, óbvio, porque o cara é um monstro, né? Uma das melhores contratações do Vasco na segunda janela. Só que é o seguinte, ele tá pendurado, tá? Se ele tomar o cartão amarelo na primeira partida, ele fica fora da segunda partida, que é dia 17, um dia antes do jogo do Vasco, tá? Ele poderia ficar de fora do jogo do Vasco, né? Porque poderia não dar tempo dele voltar ao Brasil, participar da partida, estaria cansado também, mas ele pode ficar fora da segunda partida do Chile, né? No dia 17, ficou fora, o Vasco antecipa a volta dele e ele seria titular do Vasco. Tudo bem, vamos aguardar aí, até porque se o Medel não jogar, o Michael está à disposição e o Michael está muito, mas muito bem. Agora, na frente, tá? Na frente, no ataque do Vasco, a gente pode ter novidades, tá? Vamos ver se o departamento médico e o departamento de fisioterapia libera 2 atletas, tá? O Rossi, que estava jogando pra caramba,
e também o Eric Marcos, tá? Muita gente perguntando sobre o Eric Marcos, tá? O Eric Marcos, vamos ser justos, né? Toda vez que o técnico, lá na época do Barbieri já, tá? Ou Ramon Dias precisaram do Eric Marcos, ele entrou bem, tá? Ele é o ponta que mais tem entrado bem. O Figueiredo entra, não tem ido bem. O Orediano entra, não tem ido bem. Serginho entra, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque teve aquela partida contra o Atlético Mineiro que ele foi titular, meteu o gol da vitória, trouxe os 3 pontos para o Vasco. Agora o Eric Marcos, cara, toda vez que foi solicitado esse ano, o garoto jogou bem, tá? Não estava não estava sendo relacionado para as partidas do Vasco, estava entregue ao departamento de fisioterapia, mas agora Eric Marcos pode estar à disposição do treinador Ramon Dias. Excelente notícia, tá? Excelente notícia, porque é um bom jogador, vai ajudar pra caramba o Vasco aí nessa sequência. Vocês verem, irmão, domingo, no sábado, quer dizer, no último jogo, o Vasco morreu com uma substituição. O Ramon Dias só fez 4. Não tinha ninguém na cabeça dele, não tinha ninguém para colocar, né? Agora vai ter a opção, né, não só do Rossi, que a gente espera também que esteja à disposição, mas também do Eric Marcos. E aí ele vai se virar para montar o time titular, né? Paulinho tá fora. Vem de quê? Vem de Paê, vem de Jair, vem de Marlon. Como é que completa esse meio de campo? Tira o Marlon do ataque, volta o Rossi. Eric Marcos para o segundo tempo vai estar à disposição, né? São mais opções aí para o treinador Ramon Dias, meu parceiro. Eu queria que você comentasse aqui se você concorda com a minha opinião, né? De que o Eric Marcos é um jogador que ajuda muito, né? Um dos melhores jogadores que jogam pelo lado, né? Nessa temporada, um dos melhores do Vasco, né? Hoje a gente tem o Peck muito bem, a gente tem o Rossi muito bem, e aí a gente começa a pensar, e o outro? Figueiredo não tá bem, Orediano não tá bem, Serginho mais ou menos. Eu coloco o Eric Marcos nessa fila aí. Rossi, Peck e Eric Marcos, né? São os atacantes de lado que mais têm ajudado aí na temporada. Comenta aqui, irmão, se você concorda com essa opinião ou se você pensa diferente, né? Eu vi muita gente também pedindo o Orediano nos próximos jogos do Vasco. Bigode, cadê o Orediano? Por que ele não coloca o Orediano, né? Cara, eu discordo, acho que o Orediano ainda não está maduro, né? O Eric Marcos está um pouquinho à frente dele. Seria, para mim, opção para o Vasco nos segundos tempos das partidas. Comenta aqui, irmão, se você concorda, se o raciocínio é esse mesmo. Rossi, Peck e Eric Marcos. Ou você coloca outro jogador nessa fila, né? Como os melhores de atacantes pelo lado. Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!